Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, eu sou o Vasco Matos Trigo e este é mais um episódio do Science Cast. Obrigado por estar connosco. A nossa convidada de hoje vem do Minho. Tem um doutoramento em Ciências da Comunicação, especializada em sustentabilidade. É a Sara Rego. Olá, Sara, obrigado por estar connosco. Desenvolve atividade no Centro de Investigação em Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e fundou e apresenta o podcast We Need to Act. Hoje, Sara, we need to talk. Está bem? Vamos conversar aqui um bocadinho sobre a sua atividade. Este We Need to Act é um podcast e é bilingue. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Porquê bilingue? É assim, na altura, bem, antes de mais agradecer o convite e é um prazer estar aqui convosco e com o Vasco. Porque é bilingue, e só para dar uma introdução ao podcast, ele surgiu quando estava a tirar o meu doutoramento em comunicação com especialidade em sustentabilidade. E como é um tema bastante complexo, há bastantes conceitos que temos que eu gostaria de desmistificar. Sim. Então comecei a perceber que de facto na comunicação haviam muitas dúvidas relacionadas com isso. O que é descarbonização? O próprio conceito de sustentabilidade aplica-se a uma série de atividades e de setores, não é? Exato. Ou seja, o próprio conceito de sustentabilidade toca temas ambientais, sociais e económicos. Pois. É bastante abrangente. Portanto, na altura eu pensei, por que não usar o conhecimento que tenho acesso, não é? E traduzir isto numa linguagem mais comum, de forma a aproximar-me de uma audiência. E aí foi que surgiu a ideia do podcast. Inglês, porque de facto é a língua universal, diríamos, que é aquela que chega a mais pessoas, e porque era essa, porque eu sempre gostei muito de línguas. E o inglês é uma língua franca na área da ciência, de facto, é bom, portanto, para atingir até outros públicos, não é? E depois, além do inglês, tem também em espanhol. Exato. Em português não, portanto, há aqui uma novidade. Uma lacuna, exato. Mas tem a ver com isso mesmo, com a necessidade ou com o objetivo de atingir públicos mais vastos, é isso? Sim, inicialmente eu comecei o podcast sozinha. Na segunda temporada decidi começar a entrevistar pessoas, líderes, ativistas, profissionais da área, autores, e comecei a entrevistar em inglês. Depois pensei, mas isto há um conhecimento aqui, porque a nossa língua, não é, influencia a maneira como nós percepcionamos os temas. Sim. E eu pensei, há tanta gente, tanto conhecimento noutras, por exemplo, na América Latina, que temos imensos povos indígenas, e eu adoraria entrevistar aquelas pessoas. E então pensei, se calhar, e concretizei. E porque eu vivi na Colômbia e tenho uma ligação afetiva, não é, ao país. Começa a perceber ainda melhor o porquê, não é? Exato. E como é que é o acesso a esses entrevistados, a esses convidados para o seu podcast? Como é que os encontra? Ou são eles que vêm ter consigo? Como é esse processo, como é que funciona? Acho que é das duas formas. Há muita investigação por trás, não é? Porque como eu faço investigação na área da sustentabilidade e também trabalho na área da sustentabilidade, leio muito e portanto, está em certas redes também, com certeza, não é? Ou são autores que eu lia, ou são pessoas ativistas, ou são líderes indígenas que eu reconheço, porque eu de facto tenho uma proximidade muito grande com estas culturas. Acho que de facto temos muita coisa a aprender com eles. O que é que eles trazem de novo? Pois, não sei se é de novo. Estou a jogar com as palavras, não é? Assim, eles trazem muita coisa, eles têm uma ligação muito próxima com a natureza. Algo que nós perdemos ao longo dos séculos, sobretudo nos últimos 200 anos, perdemos cerca de 60% dessa ligação. Com as migrações para as cidades, não é? Exato, com a urbanização, com a tecnologia, com a industrialização. E eles mantêm isso na cultura deles, na linguagem deles, no idioma que falam. Sim. E então têm essa proximidade, tratam não a natureza como um ecossistema, como um recurso, não é? Sim. Uma coisa separada, são os seres humanos que estão de alguma forma colonizaram a natureza para o seu usufruto, não é? E eles veem tudo como familiar, é tudo uma grande família, e há aqui
nas narrativas indígenas esta ligação de interdependência. E como é que fala com os indígenas? Em que língua? Eles falam espanhol? Sim, alguns deles da América Latina falam. Por exemplo, eu já falei com um líder indígena do Havaí. Ele falou inglês, claro, mas depois introduziu lá partes da língua dele. E é totalmente a sonoridade. Sim. Eu, de facto, não consegui perceber, não é? Mas ele depois explicou. Mas é quase uma musicalidade ali distinta. E portanto, com este podcast, a Sara Rego tenta induzir a ação, porque é o you need to act, não é? Exato. O que é que pretende, como é que pretende agir, digamos assim? É modificar comportamentos? Pois, de facto, o que temos aqui, e agora ir buscar aqui uma frase do David Attenborough, do Sir David Attenborough. Sim, aquela referência, sim. Ele há uns anos atrás, quando criou a conta no Instagram, ele disse que o desafio que vivíamos atualmente era um desafio de comunicação, porque já sabemos o que temos que fazer, já sabemos o problema que temos, que é alterações climáticas, que há perda de biodiversidade. O que é que nos falta é atuarmos, ou seja, e para isso a comunicação é muito importante. Portanto, o que o We Need to Act tenta trazer é de facto este diálogo, não é? É uma plataforma de diálogo com diversas vozes para mostrar que há visões plurais, cosmovisões distintas, que de facto, mas que todos queremos a mesma coisa. Queremos viver de forma saudável, bem-estar, ligação à natureza, àquilo que... E Sara, portanto, quando contacta autores académicos, porque eles têm mais conhecimento teórico, mas também com base em alguma prática, com certeza, em investigação que fazem. Mas depois também há os próprios ativistas, não é? Exato. E o que é que eles lhes dizem? Porque isto agora estou a tentar perceber no mundo inteiro, não é? No planeta, há de certeza visões diferentes. Sente essas diferenças com os seus convidados? Coisas que, sei lá, alguém da Austrália diz e que se calhar não se aplica aos Estados Unidos ou não se aplica à Europa. Há essa diversidade de práticas também. E a própria sustentabilidade é contextual. É percepcionada de maneira diferente dependendo do contexto. Sim. E depois, daí que falha muitas vezes a comunicação, a principal falha é nesse contexto. É não comunicarmos de uma forma que vá ao encontro da realidade de cada um. Pois. E, portanto, quando eu falo com pessoas de vários países, de várias realidades, de contextos distintos, não é? As prioridades vão ser diferentes. Claro que a percepção, por exemplo, das alterações climáticas aqui é uma, não é? Em África será outra. Pois. Porque as pessoas percepcionam de uma maneira diferente. Em África, se calhar, o principal foco são os problemas sociais, mesmo estando ligados às questões das alterações climáticas, mesmo sendo exacerbados pela questão das alterações climáticas. Mas se eu falar sobre esses temas, alguém de África se calhar não me vai ouvir, não é? Pois. O que é que interessa as alterações climáticas? Interessa que eu não tenho água para beber, não é? Que não tenho acesso à educação, que não tenho... Isso vem-me à ideia aquela frase que nós utilizamos em comunicação, que é o know your target, não é? Conhece o teu público, não é? Se não conhecemos o público, não se consegue comunicar, não se consegue ser eficaz na comunicação, não é? Exato, mas com a comunicação de massas hoje em dia perdeu-se isso, porque fala-se de um para muitos. Pois. E neste tipo de comunicação para a sustentabilidade, que a ideia é ou seja, fazer o caminho até chegarmos à sustentabilidade, que é este ideal futuro de equilíbrio entre as nossas necessidades e aquilo que... E o equilíbrio da natureza. É uma utopia, será? É algo que se procura e se calhar não se vai chegar lá, mas pelo menos o percurso é importante, não é? O trajeto para isso. Eu diria que sim, talvez seja uma utopia, porque nós nunca estivemos, ou seja, perante as circunstâncias atuais, né? Nós nunca tivemos num estado de sustentabilidade, nós não sabemos, ou seja, nós olhamos para as comunidades indígenas e percebemos, ok, eles eram sustentáveis naquela altura. Sim. Mas eram comunidades restritas, não é? É diferente de uma sociedade globalizada como a que temos atualmente. Portanto, chegar
ao estado de sustentabilidade é um bocado utópico. É como uma noção de justiça. Nós sabemos o que é, mas depois varia, não é? Dentro. E não há receitas, digamos assim, para atingir a meta, não é? A meta está sempre à nossa frente a fugir, não é? Por isso é que se diz que a sustentabilidade é um problema perverso. Porquê? Porque à medida que vamos encontrando uma solução para um problema, não é? Por exemplo, os carros elétricos, neste momento, se calhar, é a melhor opção que temos, sim, apesar de estarem a desenvolver outros tipos de carros, não é? Hidrogênio, combustível, não queria dizer combustível, mas sim. Mas neste momento é que o mais viável são os carros elétricos. Pois. Mas os carros elétricos têm bateria. O que é que fazemos às baterias? Portanto, é o tal problema que descobrimos. Temos uma solução, mas descobrimos outro problema. O que é que fazemos com as baterias em fim de vida? Sim. Não é? Com os materiais que precisamos para as baterias. Há uma exploração também. Portanto, revela aqui um conjunto. A Sara fez uma licenciatura em Ciências da Comunicação, não é? E depois dois mestrados que fez é em Relações Internacionais. O que é que lhe trouxe? Porquê é que foi um mestrado em Relações Internacionais e o que é que isso trouxe à sua atividade? Na altura estava a trabalhar para uma organização não governamental internacional, num projeto de paz, ligado também às questões do desenvolvimento sustentável. Era um projeto que era implementado a nível local, em várias partes do mundo. Tinha uma rede, um movimento de pessoas a nível local a trabalhar nesse projeto. E eu pensei, aqui gostava mais de saber sobre este tema das relações internacionais, sobretudo o trabalho das ONGs, como é que eles se efetivam no terreno. E então pensei, olha, por que não fazer aqui um mestrado complementar e combinar aqui a parte da comunicação e das relações internacionais. E foi na altura que nesse mesmo mestrado que o meu foco de investigação foi a atuação das ONGs em situação de desastres. Até porque naquela altura houve vários desastres. E pensei, e tínhamos projetos de atuação em desastres. Estava a trabalhar com pessoas de facto que estavam ligadas a essas atuações no terreno, e pensei, isto é muito interessante. E depois no desenvolver da investigação descobri que nessas atuações em situações de desastres, em ação humanitária, nessas intervenções, um dos principais problemas é a comunicação. Pois. Porquê? Porque há uma agenda global. É o que estávamos a dizer há pouco, é preciso conhecer o outro, não é? Exato, há uma agenda global, não é? Das Nações Unidas, por exemplo, destas organizações internacionais, que depois vai ser implementada às vezes à força, não é? Ao nível local. E sem contexto. Conhecer o contexto. Enfim, não vamos falar aqui de política, nem de guerra, mas há quem diga que a guerra ali no Irão tem o resultado que tem, ou que terá, mas precisamente porque houve uma falta de conhecimento de como é que aquela população iria reagir, não é? Lá está, mais uma vez, a comunicação. Bom, mas a Sara Rego fez também um mestrado em Ciências da Comunicação. Não sei, foi antes ou depois das Relações? Antes. E aí especializou-se, digamos assim, em publicidade e relações públicas, não é? Como é que a publicidade... às vezes a publicidade tem uma conotação negativa, digamos assim. Então, a fazer publicidade para nos enganarem. Não. Exato. No seu caso, penso que não, porque como cientista, digamos, tem outras preocupações de ética e de rigor e tudo isso, não é? Mas, portanto, publicidade mais no sentido de informação, não é? E portanto, mais uma vez, isso também contribuiu para avançar para o seu podcast, não? Sim, é assim. Neste momento, na altura, aliás, eu fiz a licenciatura em Comunicação Social com especialização em Publicidade. Sim. E depois fiz um mestrado em Relações Públicas, Publicidade e Relações Públicas. Na altura até foi um tema totalmente distinto, era sobre os postais ilustrados. E havia ali um movimento dos free cards, que eu não sei se lembram, que eram os postais que se encontravam nos cafés.
E as pessoas pegavam, aquilo era publicidade, não é? Claro. Mas as pessoas pegavam porque tinha a forma de um postal e nós temos esta ligação emocional, afetiva ao meio, ao postal. E portanto foi um tema interessante por isso. Neste momento, aquilo que eu faço é tudo o que investiguei na área da publicidade ajuda-me na questão da sustentabilidade, em perceber, não é? Analisar esse meio que as empresas, as organizações usam para comunicar os temas da sustentabilidade. E agora perceber que se elas estão a enganar, se estão a falar não é? De uma forma transparente, verdadeira. Porque, entretanto, passou-se muito do analógico para o digital, não é? Pois. E o digital, como já referimos aqui, a evolução tem vantagens e tem desvantagens, não é? Uma vantagem é, em vez de estar a fazer cartões postais, gastar pasta de papel, e, portanto, isso. Mas depois também abre a porta a muita tal publicidade enganosa e as fake news, porque é tão fácil fazer qualquer coisa, publicar qualquer coisa na internet, não é? Sim. Como é que acompanhou esta transição do analógico para o digital neste sentido, da comunicação? É assim, eu sinto-me uma privilegiada, não é? Sim. Sendo uma millennial, sinto que tenho um pé no passado, outro no presente. Sim. E olhar para o futuro. No sentido que me recordo bem de como é que foi a minha infância com os meios analógicos. Sim. E que agora é de facto impressionante, não é? É uma comunicação tão acelerada, vivemos de uma forma tão... Ou seja, é tão intenso, temos acesso a tudo, mas parece que não temos acesso a nada, porque em termos de cognição, de inteligência, estamos a perder essas faculdades. Isso é um facto, mesmo com as inteligências artificiais. Não é? Porque seriam necessárias novas competências, não é? Competências pessoais para lidar com esse volume de informação e de comunicação, não é? Sim, mas de facto hoje em dia nós não retemos essa informação. Nós não temos tempo para reter a informação. Pois. Nós selecionamos e às vezes de uma forma muito precária, não é? Portanto, antigamente tínhamos tempo para gerir essa informação, digerir também essa informação e assimilar esses conhecimentos. Hoje em dia não. Hoje em dia temos uma plataforma que faz essa gestão e que nos dá a papinha toda feita, não é? Para mim, enquanto investigadora, eu acho que, por exemplo, a questão da inteligência artificial é uma ferramenta muito importante em determinados contextos, por exemplo, no contexto da saúde, que irá acelerar processos, não é, de detecção de cancros e outro tipo de doenças. Mas na questão da investigação, na questão artística, por exemplo, acho que não será em termos de resultados. O impacto é diferente, não é? É muito diferente. Enfim, a Sara, portanto, é uma millennial, como diz. Eu sou uma baby boomer. E portanto, eu então é que assisti a essa transição, esse salto enorme, não é? E eu lembro-me de... nós sabemos que muitas vezes a ciência avançava mais depressa do que a tecnologia, porque estava dependente de equipamentos tecnológicos para concretizar. Há um episódio que eu costumo às vezes referir, que é o Einstein, quando teorizou sobre os raios laser. Não havia raios laser, aquela era teoria, e só 50 anos mais tarde é que foi possível criar um raio laser. E hoje em dia os raios laser estão em tudo que nós, em muita coisa que nós usamos e que nem sequer nos apercebemos. Mas pronto. Portanto, a evolução, digamos assim, a evolução depois social, com os benefícios da tecnologia, dependia da tecnologia, não é? Havia conhecimento científico, mas depois era preciso esperar que a tecnologia respondesse. Hoje em dia, como estava agora a dizer, parece que é ao contrário, a tecnologia vai tão depressa que nós não conseguimos ter a ciência, nomeadamente em termos de perceber os efeitos da tecnologia, porque a velocidade é tão grande, não é? Exato, em termos comportamentais nós precisamos de um certo período para medir, não é? Como é que essa tecnologia afeta o comportamento das pessoas. E não temos tempo para fazer isso atualmente. É uma tarefa também para os comunicadores? Ajudarem, digamos assim, fazer a tal mediação de que eram os órgãos de comunicação, os média, não é? Como se dizia, portanto, como se diz, são os média, era para mediarem
a informação. Hoje em dia é uma tarefa acrescida para nós comunicadores, não é? Eu acho que... Uma responsabilidade maior. Sim, eu acho que sim. E sobretudo na área da sustentabilidade, que é a área onde eu me foco mais este tipo de comunicação. Eu acredito que a comunicação é um instrumento para a educação. Ou seja, por isso é que na tradução em inglês diz Sustainability Communication, mas em português há vários tipos de comunicação. Há a comunicação de sustentabilidade, a comunicação sobre sustentabilidade e a comunicação para a sustentabilidade. E porquê que o para é diferente? Porque é uma comunicação educativa, cujo o principal objetivo é alterar atitudes e comportamentos para levar as pessoas ao estado de sustentabilidade. Por isso é o para fazer o caminho até à sustentabilidade. Portanto, a comunicação hoje em dia tem um papel fundamental naquilo que é educar as pessoas. Educar as pessoas para o diálogo, para a convivência, para a cooperação, para serem mais inclusivas. Isso mexe muito com psicologia também, não é? Claro. Porque a alteração comportamental é a área da psicologia. Exato, e a parte da comunicação também tem que lidar com isso, porque para percebermos determinados públicos, como há pouco estávamos a falar, os targets, temos que também perceber de que forma é que eles pensam. E nas questões da sustentabilidade ainda mais. Há várias teorias que explicam, não é? O viés de confirmação, teorias de planeamento de comportamento, etc., que explicam porque é que tomamos determinadas decisões em detrimento de outras, e isso está tudo ligado às questões psicológicas. E mais uma vez, a diversidade a nível do planeta, não é? Dos seus contactos com os seus convidados, com certeza que isso vem à tona, não é? Claro. Essa diversidade. Claro, vem à tona, e às vezes eu até dou por mim a pensar, porque na própria linguagem que temos, nós temos um conjunto de palavras, ou seja, narrativa que usamos no geral aqui no Ocidente é muito colonizadora, diga. Sim. A forma como falamos, recursos, capital social, capital humano, capital natural. Nós usamos estes termos e às vezes dou por mim a entrevistar as pessoas e pensar: Sara, tens que repensar essa linguagem que usas, porque isso de facto demonstra que as questões coloniais não continuam. Sim. São preconceitos culturais, se calhar, não? Exato, também, mas são práticas que a gente pensou, a colonização já ficou para trás. Sim. Não, mas continua atualmente. No próprio discurso, não é? No próprio discurso. E às vezes até no subconsciente, não é deliberado utilizarmos esses termos, mas estão enraizados. Estão enraizados, sim. Portanto, daí a importância de educarmos as pessoas. É um enviesamento, ao fim e ao cabo. Há um enviesamento, sim. E mesmo quando falo com indígenas, porque depois também há esta tendência de, ok, vamos falar com os indígenas porque é bonito, porque eles trazem... Os que estão lá, não é? Que Exato, não são desenvolvidos, não é? Têm uma nova perspectiva do mundo, vamos trazê-los, mas mesmo nessa abordagem é preciso ter cuidado, é preciso abrir-lhes o espaço para eles falarem, mas falarem desde o ponto de vista deles, sem tentar influenciar nem enviesar. Isso também se vê na investigação, que às vezes existe de facto um enviesamento. Mas consegue... qual é a principal dificuldade quando tenta falar, nomeadamente nesse caso dos indígenas, pessoas que têm uma cultura diferente da nossa, como é que é a reação deles? Como é que os consegue convencer a participarem num podcast feito em Portugal? É assim, eles se calhar não sabem que o podcast é feito em Portugal, porque é tudo online, portanto não há essa consciência que... E até agora ainda não tive nenhum tipo de problema sempre aceitaram assim muito. E eles têm a noção de que estão a contribuir para alguma coisa? Ou é só... como é que é o posicionamento deles nas conversas que têm? Eles percebem que estão ali a ser respeitados e que estão a contribuir para o conhecimento mais global? Sim, eu acho que
que de facto eles percebem que o podcast é uma plataforma de diálogo. Uma janela que eles têm para... Porque veem que isto não é... Há podcasts que têm trazem, portanto, convidados assim de um espectro social, não é? São todos brancos, ocidentais, sim, e que falam... Sim. Ali o We Need to Act tenta trazer pessoas de várias etnias, de várias regiões, com cosmovisões distintas, não é? E na realidade aquilo que eu vejo é que todos pensam da mesma forma. Sim. E é de facto curioso que, e há pouco mencionava o Kimokeo Kapahulehua, que é um líder cultural do Havaí, que me dizia: Sara, hoje em dia falamos de sustentabilidade, antigamente falávamos de vida. Pois. E é o que a gente precisa hoje em dia. Ou seja, sustentabilidade é aprender a viver. Olhar para a natureza, aquilo que ela nos ensina, e todos eles falam disso, falam do coletivo, da importância de viver em comunidade. Por exemplo, uma académica, a doutora Ana Boelina, da Austrália, aborígena da Austrália, que me dizia que nós não falamos de eu, mas sempre em nós. Sim. Não é? Porque é uma comunidade, nós somos seres que vivemos em comunidade, o que importa é isso. E portanto, aquilo que eu retiro, e já falei com muitos, desde Nova Zelândia, Maori, Mapuche, ou seja, estou aqui a tentar me lembrar de vários do Canadá, Ojibwe, os Estados Unidos, de Hopi, ou seja, falei com um académico, um professor e indígena Hopi dos Estados Unidos, que trabalha as práticas de agricultura ancestrais que já estão a ser, que são implementadas há 5.000 anos. Aí, como é que fazem crescer comida, milho, num deserto do Arizona? Portanto, é incrível. Sara, essas atitudes perante a vida e perante a comunidade, encontra às vezes alguma relação entre essa atitude e a religião? Ou seja, a religião específica ou no geral? As religiões, será, essas práticas estão de alguma forma ligadas, por exemplo, o viver em comunidade, ajudar os outros. Há princípios aí comuns com algumas religiões. Eles falam nisso também, ou não? É assim, o que eu vejo em termos de indígenas é que a religião deles, não sei se religião se possa dizer assim, ou espiritualidade, é esta ligação que eles têm muito próxima da natureza. Pois. Não é? Há esta proximidade muito grande de inter-relação entre todos os seres, esta simbiose que existe entre seres. Aquilo que eu vejo e que tenho percebido ao longo dos tempos é que a religião, por exemplo, católica, e mesmo alguns pensadores como o Descartes, que acabaram por distanciar, não é? E ajudar a criar esta superioridade entre seres, não é? Entre os seres humanos distanciados do resto não é? Dos animais, das plantas, tudo, sim, da natureza. Do resto da natureza, porque nós também somos natureza. Exato, porque nós somos natureza. Aliás, o mundo é composto essencialmente por plantas e que desconhecemos. É um mundo que desconhecemos praticamente por completo. Mas 80% do que existe são plantas que já estão cá há milhões de anos, há muito mais tempo que nós. E os seres humanos é uma coisa assim, e nós esquecemos que de facto o poder que temos, ou seja, quem tem o poder é a natureza. Não somos nós sobre a natureza. Nós tentamos domesticar e tudo, mas ainda há uns tempos atrás aqui em Portugal vimos que ficamos abalados, não é? Por sacudir e pensar, não, mas quem está aqui no comando sou eu, não é? Sara, ainda sobre o We Need to Act, é uma plataforma, está nas plataformas normais de podcast, é? Sim, está no Spotify, no Apple Podcast, nas plataformas normais, é áudio, vídeo e depois tem... Para quem quiser, pode ir lá
espreitar. A Sara é diretora-geral de uma agência de comunicação também, não é? Be True Agency. Exato. O que é isto? Be True é verdade? É para... tem a ver com aquilo que já falámos da necessidade de falar a verdade e de sabermos distinguir o que é verdade e o que não é. O que é que faz esta agência? Esta agência está focada na comunicação para a sustentabilidade, novamente o tema, que é ajudar as organizações a comunicar melhor estes temas. Certo. Organizações, essencialmente empresas, a comunicar os temas da sustentabilidade, que são de facto complexos, ambíguos, vagos, portanto, e depois não as deixar cair naquilo que sabemos que é o greenwashing. Sim. E hoje em dia estão de facto preocupadas com esses temas. Será que aquilo que vamos comunicar é verdadeiro? O que é que podemos ou não comunicar? Temos provas para mostrar que aquilo que estamos a dizer, para corroborar aquilo que estamos a dizer ou não? Portanto, aquilo que a empresa faz é ajudar as organizações nesses temas. Que forma é que vamos comunicar tudo o que está ligado à sustentabilidade, desde as alterações climáticas, desde a perda de biodiversidade, desde as questões dos direitos humanos, sociais, e como é que isso se relaciona com a parte económica, com ajudar as organizações. Sara Rego, a sua vida parece-me tudo menos monótona, com tanta diversidade. E estamos quase a terminar, mas eu ia então ao início da sua carreira. Trabalhou em consultoras, em publicações digitais, trabalhou com a Câmara de Famalicão, de onde é natural. Tem uma experiência muito diversificada, não é? Ainda mais que eu não tenho aí no currículo. Eu fui assistente de bordo da TAP. Também. Foi o início da minha carreira, foi como assistente de bordo da TAP. Portanto... E em cada uma dessas atividades ia enchendo a sua mochila de conhecimento, é? Exato. E atualmente também estou a gravar um álbum de música. Portanto, é assim uma coisa. Senhor. Eu acho que é. Mas canta, toca? Canto, sim. Eu acho que é não vou pedir agora aqui para cantar, porque não temos condições agora aqui para isso, mas... Não, mas eu acho que é, em termos de comunicação, aquilo que me nutre é de facto todos esses temas, a exploração de tudo que me rodeia. Desde a parte mais artística, que também faço ilustração, desde a parte de conhecimento, desde o podcast, tudo isso faz com que consiga estabelecer ligações que não serão óbvias se calhar para as pessoas no geral, claro. Mas que para mim se tornam mais fáceis por isso mesmo, por me abrir à exploração de várias áreas. Muito bem. Sara Rego, foi um gosto tê-la aqui hoje nesta conversa no ScienceCast. Um gosto para mim. Muito obrigado. ScienceCast que fica disponível este episódio, como todos os outros, nas principais plataformas de podcast. Nós voltamos para a semana. Obrigado a si por ter estado connosco também.